acompanhando comigo a leitura. No Excel 2016, é possível redimensionar a largura de um conjunto de colunas de uma planilha simultaneamente, de forma que ao final da operação todas tenham a mesma largura. Qual das seguintes alternativas descreve como realizar esse procedimento corretamente? Letra A. Selecionar as colunas a serem alteradas e redimensionar uma das colunas selecionadas. Letra B, selecionar as colunas a serem alteradas e modificar a cor da fonte. Letra C, selecionar as colunas a serem alteradas e clicar em aumentar recuo. Letra D, selecionar as colunas a serem alteradas e aumentar ou diminuir o nível do zoom. E a letra E, selecionar as colunas a serem alteradas e na guia exibir, clicar em organizar tudo. Bem, pessoal, para fazer o que a questão demanda, eu tenho que mostrar no passo a passo aqui para vocês do Excel. Então acompanha comigo aqui. Eu tenho diversas colunas aqui dentro do Excel, né? Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D e assim sucessivamente. Eu poderia clicar aqui na coluna A e arrastar para selecionar, por exemplo, a coluna A, B, C e D. E agora percebe o seguinte, agora que eu tenho essas 4 colunas selecionadas A, B, C e D, eu vou clicar aqui no limite entre a coluna A e a coluna B para alterar a largura da coluna. Observa, eu vou clicar e vou arrastar diminuindo a largura da coluna aqui, ó. E aí percebe o que aconteceu. Todas as 4 colunas que eu havia selecionado tiveram a sua largura alterada para aquele tamanho que eu defini, para aquela largura de coluna que eu defini. As outras não, as outras colunas continuaram com a sua largura original, essas 4 selecionadas. E percebe que então não precisei clicar em cada uma das colunas para mudar a sua largura. Bastou selecionar as colunas desejadas, alterar a largura para essas 4 colunas selecionadas, bastando alterar a largura de uma delas, né? Por exemplo, aqui, ó, vou novamente alterar somente a largura da coluna A. Mas como todas as 4 A, B, C, D estão selecionadas, quando eu altero agora a largura da coluna A, todas essas 4 que estavam selecionadas também tiveram a sua largura alterada para o mesmo padrão. Se não fosse isso, né, pessoal, se eu pegar individualmente só a coluna B e agora clicar aqui para alterar a largura da coluna B, aí, claro, alterou só da coluna B, porque só ela estava selecionada. Se eu pegar aqui a coluna D e alterar a largura da coluna D, só a coluna D alterou. Agora, de novo, se eu pegar, por exemplo, essas 5 agora colunas, letra A, B, C, D e E, cada uma com larguras diferentes, e alterar a largura, por exemplo, aqui da coluna A, todas essas 5 que estavam selecionadas, elas assumiram o mesmo padrão de largura de coluna. Então, voltando lá para a questão, quando a questão dizia claramente, ó, é possível redimensionar a largura de um conjunto de colunas de uma planilha simultaneamente. Beleza, é possível, eu selecionei 4 e alterei a largura simultaneamente. Só que ele ainda diz mais do que isso. Ele diz de forma que ao final da operação todas tenham a mesma largura. E para fazer isso é bem simples, seleciona as colunas desejadas, altera a largura de uma só delas e todas as outras que estão selecionadas ficarão com a mesma largura. Então, quando ele pergunta qual das seguintes alternativas descreve como realizar esse procedimento corretamente, pega a letra A ali comigo que diz, ó, selecionar as colunas a serem alteradas e redimensionar uma das colunas selecionadas. Perfeito, pessoal, porque quando a gente seleciona as colunas a serem alteradas, como eu fiz lá, A, B, C e D, e depois redimensiono apenas uma das que estão selecionadas, todas as outras assumem a mesma largura desta que eu acabei de redimensionar. Por isso a resposta, sem dúvida nenhuma, a nossa letra A de América, como a gente viu aí na prática e no passo a passo.